tarde. Estamos começando agora mais um Diálogos no Acervo, um programa semanal do MASP. Meu nome é Laura Cozendei, eu sou assistente curatorial e hoje eu vou estar aqui com o Adriano Pedrosa, diretor artístico do MASP, para conversarmos sobre o trabalho da semana, que é a pintura do Renoir, Rosa e Azul. Estou aceitando o Adriano. Enfim, novamente, para quem está entrando agora, esse é um programa semanal que a gente faz no Instagram do MASP. Na verdade, normalmente a gente faz dentro da Pinacoteca, né, junto com as obras, só que nesse contexto atual a gente vem fazendo online. E, bom, também para vocês já saberem, isso tudo fica sempre salvo no Instagram do museu, no IGTV do MASP. Essa semana nós vamos falar sobre o trabalho do Renoir, que chama Rosa e Azul, As Meninas Calendar d'Anvers. E eu acho que é interessante também reforçar que, atualmente, a programação do MASP vem sendo pensada, né, do Diálogos no Acervo, vem sendo pensada junto com um outro programa que chama Desenhos em Casa. O Desenhos em Casa é um programa que convida todos a reinterpretar os trabalhos do museu. Espera só um pouquinho, estamos tendo algum problema. A reinterpretar os trabalhos do museu e nós selecionamos alguns desenhos e depois vamos, né? Oi, Adriano, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. O Guilherme falou... Tudo bem, pessoal? Boa tarde, eu sou o Adriano, diretor artístico aqui do MASP. O Guilherme disse que parece que tem um som aí. Tem um som? No seu. Será que tem alguma coisa aí atrás? Enfim, não sei. Eu vou ver aqui. Um segundo, tá, enquanto isso eu vou falando então um pouco aqui. Tá ótimo, tá Já ótimo. continuando o que você Obrigada. estava falando, que esse então é um programa que a gente faz todo em torno desses desenhos em casa, na verdade, né? Essa é a obra da semana. O nosso famoso Rosa e Azul, uma das obras mais icônicas do museu, as Irmãs Calendar d'Anvers, pintadas em 1881 pelo Pierre-Auguste Renoir. E a gente já vem fazendo esse exercício, desse desafio, né? Já há umas 10 semanas. A ideia é a gente lançar uma obra do museu, convidar as pessoas a fazer desenhos a partir dessa obra. E esse é um programa que é complementado com várias outras, enfim, ações ao longo da semana. A obra ela é lançada, apresentada ao público na terça-feira. Hoje, na quarta, a gente faz esse Diálogos no Acervo, sempre com alguém da mediação, alguém do museu, no caso eu, né, e a Laura, que é assistente curatorial da mediação. Amanhã nós fazemos uma live também, em geral, em torno da obra, quando possível, sempre que possível, às vezes com o próprio artista, se o artista está vivo. E amanhã a gente vai fazer uma live entre o Lorenzo Mami, que é um historiador da arte, um crítico de arte, e o Guilherme Jufrida, que é o assistente curatorial trabalhando na comunicação. Amanhã à noite também a gente faz uma série de posts no Stories, né? São esses posts dessa série Detalhes do Acervo, que é algo bem interessante, chega a ser 40, 50, 60 diferentes slides que dão um panorama geral sobre o artista, mostra muitas imagens, enfim, são textos bem curtos, claro, para ser lido no Stories, mas bastante didático, bastante acessível, mesmo até o especialista vai aprender alguma coisa. Então eu convido a vocês a verem isso a partir de amanhã. E muitas vezes a gente tem mais algum post na sexta ou no sábado, de algum modo relacionado, às vezes pode ser um TBT, né, que a gente faz na quinta relacionado àquele artista, ou então algum post na série Colaboradores ou Curadoria em Casa, que alguém do museu tem uma lembrança. Essa semana a gente vai ter uma lembrança do Eric, quando ele levou o Rosa e Azul para a Suíça, né, para uma exposição na Suíça. E, finalmente, na segunda-feira de manhã, a gente posta, então, esses resultados desses desenhos em casa. Laura, acho que a gente ia desligar o...
os comentários. Ai, sim, claro, desculpa, mas você já Que a está gente ouvindo desliga meu... também, deixa eu complementar. Enfim, a gente então seleciona 9 desenhos, e para a gente tem sido muito rico, muito interessante ver o engajamento enfim, muitas pessoas. A gente já tem mais de, no hashtag mais que desenhos em casa, a gente tem mais de 10 mil desenhos ali inseridos e marcados. A ideia não é necessariamente uma cópia da obra, sim uma reinterpretação, uma reconfiguração daquela obra, muitas vezes nos termos contemporâneos, no termo do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, né? A gente vê esse tipo de interpretação e reinterpretação, né? Uma ideia de criar uma nova imagem para aquela obra e, enfim, é algo que a gente tem visto de uma maneira muito interessante. As pessoas têm tido um retorno bastante também entusiasmado, então é bem bacana para a gente desenvolver esse programa para vocês nesse momento que o museu está fechado, né? O museu continua fechado, nós temos esse desejo de abrir em breve, possivelmente, né? Possivelmente em setembro, mas ainda não temos, as pessoas perguntam, a gente ainda não tem uma data de abertura. Faço um comentário também sobre essa questão dos comments, aí, dos comentários que a gente desliga. A ideia é que, em geral, a gente sempre, as nossas lives são sempre diálogos, nunca é uma pessoa apenas falando. Então, a gente sempre tem essa situação de uma pessoa em cima e outra pessoa embaixo. Eu sou a primeira vez que eu estou embaixo, geralmente eu estou aí em cima recebendo. E aí, esses comentários, como a gente já tem esse diálogo, né, acontecendo, esses comentários acabam sendo visualmente um pouco perturbadores quando eles vão subindo na cara, sobretudo da pessoa que está embaixo, que no caso hoje sou eu. Mas a gente desliga, como eu disse já, como a gente disse outro dia aqui, não é para vocês concordarem com tudo, a gente no final abre um pouco para algumas perguntas aí que vocês possam ter e a gente tenta responder na medida do possível. Hoje a gente vai tentar olhar um pouco assim, dentro do nosso limite de tempo aqui, como amanhã a gente acha que a conversa vai ser mais especificamente sobre o rosa e azul e a história por detrás do rosa e azul, a gente até hoje, apesar de ter diálogos no acervo, né, e esse diálogo no acervo é uma coisa que acontece quando o museu está aberto, ele acontece no museu, no acervo, no segundo andar lá do museu. Agora, naturalmente, a gente encontrou essa maneira, é um programa da mediação, né, mas a mediação está plenamente, e a comunicação plenamente integrados na curadoria, na direção artística, daí esse diálogo e essa colaboração. Então, a gente, com o museu fechado, a gente está fazendo aqui através dessas lives. E, enfim, é aquela coisa, no museu, eu nunca fiz um diálogo no acervo, já acompanhei, nunca fiz, liderei um diálogo no acervo, é a primeira vez que eu estou fazendo aqui nessa live. E no museu eu acho que a gente pode ter 10, 15, 20, 30 pessoas, mas aqui a gente pode ter 1.000, 2.000. Então é muito impressionante o novo alcance que isso está dando. A gente está aprendendo muito com, enfim, todos esses programas digitais que a gente está fazendo. Certamente é algo que a gente vai continuar fazendo e vai continuar aprendendo, mesmo depois que o museu abrir, né? Bom, já falei bastante aí. Laura, essa era a sua entrevista, a sua introdução. Então, é o Rosa e Azul, essa pintura de 1881. O que eu acho que a gente começa fazendo, né, Laura, é olhando para algumas... Como é que é o primeiro slide que a gente... pode começar, assim... Adriano, eu acho que é a minha voz que está fazendo eco no seu computador. E eu acho que normalmente a gente começa, né, falando um pouquinho do próprio artista. O Renoir, Pierre-Auguste Renoir, né? É um dos artistas mais conhecidos do impressionismo francês. A gente vai colocar a carinha dele. Ele nasceu em 1841, em Limoges, na França, e viveu até 1919 no sul da França, e produziu muito ao longo da vida. Então, acho que a gente pode um pouco começar localizando ele, né, junto desse grupo de artistas que foram chamados inicialmente, depois começaram a se chamar de impressionistas. Acho que outros que também são conhecidos, muito conhecidos, né, o Claude Monet, o Alfred Sisley, o Frederic Bazille, que fez essa pintura, né? Esse não é um autorretrato, é uma pintura feita por um grande amigo. E essa pintura Diga.
Não, eu ia complementar. É uma pintura curiosa que ele está de 76, não, 67, ele está com 27, 26, 27 anos aí, né? E eu acho que está nessa pose um pouco assim, bem descontraída, né? Que a gente vê aí, uma pintura bem bonita aí da coleção do Musée Fabre, na França, né? Eu acho que é interessante pensar que sim, a gente vai ver algumas obras do Renoir, sobretudo obras dos anos 60 e 70, né, onde começa a ver aquele ímpeto modernista do impressionismo, e é interessante pensar que ele, dos impressionistas, e para quem faz história social da arte é algo bastante importante, ele é o único artista que vem de origem trabalhadora, dos pais, enfim, de origem de classe trabalhadora mesmo. A maioria todos os outros grandes impressionistas vêm de uma elite, né? Então isso vai influenciar bastante, eu acho, o tipo de trabalho que ele vai fazer também, né? E a necessidade dele trabalhar, né? Porque ele precisa trabalhar, ele precisa, inclusive, vive bastante de encomendas, né? De retratos. A gente vai ver, ele é um dos grandes retratistas. Tem um autor que fala que ele é the kindest of portraits, o retratista mais delicado, mais generoso que existe, né? Não, eu acho ótimo pensar nisso, porque de fato é sempre importante a gente pensar num artista que faz muito retrato, né, como uma questão de um mercado de trabalho, né, também. E de uma forma de sobreviver, de se viabilizar como artista, mas também dialogando com a própria retratística, que é uma tradição de séculos, né, da história da arte. Então, e o próprio Renoir também, né, eu acho que em muitos retratos ele também está dialogando com certos padrões, ainda mais representando a alta sociedade, como eu acho que é o caso do trabalho que a gente está focando essa semana. Que a gente, mais tarde a gente volta para ele. Mas eu diria também, enfim, vários historiadores e críticos e especialistas no Renoir dizem que o grande interesse dele é, de fato, na figura humana, né? Então, seja no retrato encomendado, mas, enfim, retratos de crianças e de mulheres, sobretudo, né? O nosso é um retrato encomendado, mas há vários retratos. É uma coisa que ele faz ao longo da vida inteira, né? Tanto os retratos de crianças, muitas crianças e muitas das suas próprias crianças também. O Jean Renoir, por exemplo, que é o grande cineasta, foi ator, diretor, filho dele, né? A gente tem uma pequena pintura retratando ele, mas enfim, tem os filhos dele até o século XX. Ele é um homem que vive muito, ele morre com 78 anos, né? Então ele pinta bastante. E a questão da representação da mulher, né? No feminino, que é alguma coisa bem problemática aí que a gente vai falar um pouco, né? Uma coisa bem contestada, sobretudo a partir de um ponto de vista de uma história da arte informada por questões feministas. Tem um texto, a gente vai olhar isso mais tarde, mas tem um texto fundamental de 1985, escrito pela Tamar Garbi, que a gente traduziu e publicou na nossa antologia Histórias da Sexualidade em 2017, que está esgotada, mas enfim, pode ser consultada. É um texto bem fundamental que ela faz essa crítica aí. Mas o no feminino é algo também que vai acompanhar a vida dele toda. Mas tem também alguma coisa de paisagem, alguma coisa de natureza morta, e tem aquelas duas grandes pinturas que eu acho que a gente vai ver, que são aquelas multi-figured, né? As com muitas figuras, né? Que a gente vai ver. Eu acho que eu vou começar por elas só para as pessoas terem um pouco esse imaginário, assim. Essa é a pintura, o baile no Moulin de la Galette, que é uma pintura que fica no Museu d'Orsay, se não me engano. Museu d'Orsay. Né? E também desse período, dos anos 70. E uma outra também, nesse caso, né, nessa linha do... 76, só volta ali um pouquinho para o 76, 1876, essa é uma pintura dessa dimensão que para ele é uma dimensão grande, tá? É 1,30 por 90 por 1.
é considerada uma das obras-primas do impressionismo de fato. E você tem aí a representação dessa festa, né, com essa multifigure, né, figuras ali da classe operária, na verdade, que se vestiam para ir nesse baile do moinho da Galette, é uma espécie de panqueca, né? Então, enfim, Moulin de la Galette é o moinho da panqueca, poderia-se dizer, né? Mas, enfim, a tradução é baile no Moulin de la Galette, né? Uma pintura, de fato, é considerada a pintura, eu diria que a segunda mais importante, que a primeira é a Rosa e Azul, do nosso acervo. Mas é uma obra muito importante, ela participou do salão, e ela tem uma relação muito grande com aquela outra obra que a gente vai ver, que é o Almoço dos Barqueiros, né? Você quer mostrar essa também? É uma obra feita 5 anos mais tarde. Essa é o... voltando para aquela questão das origens operárias dele, né? Então, vai ser difícil identificar aqui, mas é possível, enfim, é difícil. Depois eu sugiro a vocês até buscar essa pintura. É uma pintura muito interessante, a gente vê aqui. Ela é feita 5 anos mais tarde, também multifigure nesse sentido de, enfim, uma pintura com várias figuras pintadas ali, retratadas. Então, é uma pintura que hoje está na Phillips Collection de Washington. Ela é uma pintura que tem paisagem, na verdade, lá no final você vê uma representação da paisagem muito bonita, né? É esse grupo de, supostamente, barqueiros, né? Nessa representação de um momento de lazer, de muita descontração, semelhante àquela outra pintura que a gente tinha visto também, mas aqui a gente vê algumas figuras. Essa mulher, por exemplo, essa mulher aqui à esquerda, olhando aqui à esquerda, é uma mulher que mais tarde ia se casar com o Renoir. Lá no fundo, o Caillebotte é esse aqui à direita, com esse chapéu aqui em primeiro plano, o próprio Gustave Caillebotte, que por sinal havia comprado aquela pintura anterior do Moulin de la Galette. Foi o Caillebotte é um pintor muito interessante, porque além de ser um grande pintor, apesar de não ser tão reconhecido como Monet e Renoir, além de ser um grande pintor, que agora está sendo reconsiderado de sua geração, ele era também um colecionador, então um certo apoiador, um certo mecenas daquela geração também. E lá atrás, de cartola, eu acho que não deve dar para ver, mas tem uma figura de cartola pintada que é o próprio Charles Ephrussi. O Charles Ephrussi, que é um sujeito que a gente mais tarde vai ver, ele teve um papel importante como um crítico e um certo crítico amador, tá? Um historiador de arte amador, diretor de um jornal de artes, ali naquele momento em Paris. Era uma espécie de amante da mãe, não sei se você já leu isso também, Laura, é uma espécie de amante da mãe das Canadá-Anvers. Então ele vai ser muito importante ao apresentar o Renoir para a família Canadá-Anvers, que então começa a encomendar essas pinturas aí fantásticas, inclusive o rosa e azul. Então é uma pintura muito interessante também nesse sentido. Mas é aquele tipo de retrato, enfim, típico ali do impressionismo dos anos 70, né, onde você faz a representação de um momento de lazer, de um momento de descontração, onde você tem muita incidência de luz, de cor, assim, é o que eu dizia, né? Você tem tanta a paisagem ali no fundo, quanto na mesa você tem uma natureza morta maravilhosa, né? Ao vivo essa pintura realmente é uma pena colocar ela desse tamaninho. Se vocês forem na internet, vocês conseguem ver e tem uma boa imagem, uma boa definição, dá para ampliar. Vale a pena ampliar esses pequenos detalhes. Aqui na frente dessa que mais tarde vai ser a esposa do Renoir, você tem uma natureza morta numa mesa com esses restos de comida, esses pratos, esses copos, o vidro pintado de uma maneira muito delicada. É muito bonito de ver, de fato, uma pena ver aqui nessa imagem mínima numa live de Instagram, mas fica como referência para depois, né? Que mais qual a outra pintura que você tem aí para mostrar? Eu tenho muitas. Então, pode continuar. A gente fez um roteiro que provavelmente vai ser grande, vai ser longo demais, mas...
Mas eu acho que, no fim das contas, uma coisa que é legal de ver nessa pintura é que ela reúne, né, vários gêneros ao mesmo tempo, né? E que também é uma pintura que eu acho que traz alguns elementos que a gente já pode começar a apontar como constantes, né, na obra do Renoir, que é o uso da cor, um uso muito intenso, né? Também acho que ele não é o único, né? O impressionismo como um todo tá trabalhando muito nessa linha, pensando em cores, né, que tem contrastes e opostos complementares, e que tem acordes cromáticos que valorizam, né, e tem ganham um brilho, assim, e também a iluminação, né, toda a questão da luz e o tratamento, assim, das texturas. A gente trouxe aqui também uma paisagem, que eu acho que é um exemplo também de falar sobre a obra desse começo dele. Essa pintura também é de 76, é o mesmo do começo, assim, dessa fase, que eu acho que também traz essa questão mais muito pictórica, né? Assim, as cores muito demarcadas e de assim até mais, né? Assim, do que a gente poderia enxergar ao olho natural. Estou tentando ver se eu acho o ano dela aqui, mas eu não achei. Ela é de 76, se não me engano. É dessa época também. A gente quis trazer um exemplo de paisagem que é algo que ele não faz muito, tá? E não faz também com esse mesmo investimento. Eu acho que a gente mede a questão do investimento do artista pela dimensão das pinturas. Pelo menos no Renoir você pode dizer isso, né? Essas pinturas de 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, acho que nunca mais de 1,90 m, tá? Essas são grandes dimensões e a gente vê que é um investimento grande do artista, e, enfim. O Renoir, inclusive, pintava muitas vezes pensando no salão, seja no salão oficial, seja no salão dos recusados, seja no salão dos impressionistas. Para ele, né, sobretudo no início da carreira, é muito importante participar desses salões, né? Aquilo é uma maneira de ter um reconhecimento e é uma maneira de também ter novas comissões, ter novas encomendas de retratos que possam fazer ele sobreviver, né? Porque ele vinha dessa origem que ele não era de uma elite, enfim, que conseguia ter um apoio, não era um filho de banqueiro, como você disse outro dia, né? Feito o Cézanne. Enfim, ele precisava de fato dessas encomendas. E há um comentarista da época que diz que é praticamente impossível um pintor conseguir vender uma obra se ela não tiver, ou se ele não tiver passado pelo salão, ou se ele não tiver construído essa grande reputação dele ao longo dos anos. E os salões eram incríveis, era um salão que durava 5, 6 semanas, e eles tinham realmente centenas de milhares de pessoas visitavam esses salões, né? Eram salões com as montagens bem pesadas, né? As pessoas podiam deixar uma ou duas pinturas que eram selecionadas ao longo de algumas semanas e depois ficavam, me parece que 8 ou 10 semanas cada salão, e aí eram visitadas pelo grande público de Paris e ia lá, de fato, ver essas obras. Tinha uma visibilidade incrível. Eu acho que esse também é um diferencial dos impressionistas, né? Assim, eles começam também a, de alguma forma, criar movimentos paralelos, né? Organizar suas próprias exposições, então organizar exposições independentes de obras que às vezes não se enquadravam, né? No que os salões costumavam selecionar. Talvez possamos ver, então, depois da paisagem, assim, a ideia é olhar para esses diferentes gêneros, né, e depois terminar com voltar para o rosa e azul. Talvez possamos, então, olhar alguns outros gêneros que você tem. Eu acho que você tem alguns. A gente tem aí aquele lindo retrato da dança, né, do casal dançando, que é a Suzanne Valadon e o Paul Liot. É esse aí, que é uma pintura também dessa época, do 1882, 3, né? Ele faz 3 pinturas nessa época, que tem os títulos um pouco assim,
confusos, às vezes dança na cidade ou dança no campo. Essa chama dança em Bougival. E o que você vê aí também é uma pintura de grandes dimensões, dessas grandes dimensões de 1,80, 1,90, como essas outras duas, que é a dança no campo e a dança na cidade. Aqui seria mais uma ideia de uma dança, né, da classe trabalhadora, certamente não é uma... A dança na cidade, por exemplo, é um casal bem elegante, um vestido de noite, né? E aqui você vê a Suzanne Valadon, que é uma artista incrível, que a gente tem uma pintura dela, ela vai, enfim, trabalhar bastante aí nesse círculo, e ela tem várias pinturas dela, tanto do Renoir quanto do Monet, e ela também, temos uma obra dela no museu, está sempre em exposição, e ela está dançando com o Paul Lyot. O Paul Lyot, por sua vez, ele aparecia também lá naquele Almoço dos Barqueiros. Ele é uma figura lá no fundo, uma figura, inclusive, que está de chapéu de palha também. Aqui ele está de chapéu de palha e dançando com ela dessa maneira, enfim, segurando na mão. As outras pinturas, você vê que a diferença é que eles seguram na mão de luvas. Aqui eles estão sem luvas. Ela tem um anel no dedo que indica assim que ela é casada, mas ele tem, né, o Paul Lyot, ou essa figura, esse personagem interpretado pelo Paul Lyot, nessa fantasia do Renoir, né? Ele está de fato, enfim, avançando sobre a mulher quase, e a mulher está um pouco, né, se resguardando, mas também eles estão com esses olhares bem próximos aí. É uma pintura muito bonita. Ela, inclusive, foi capa desse Renoir aqui, que é uma das grandes exposições organizadas em 1985, 86, que passou pelo MFA Boston, Museum of Fine Arts Boston, Museu de Belas Artes de Boston, onde reside essa pintura hoje, e também pela Hayward Gallery de Londres, né? E, enfim, esse é um outro tipo de gênero de retrato. Aí a gente vê o Renoir interessado em pintar esses momentos de lazer, de descontração, de felicidade, né, mais familiares, de uma vida, né, burguesa, com divertimentos, né? Então, ele não chega a ser um gênero que ele vai desenvolver muito. Apesar de existirem essas três pinturas, elas não são propriamente um trio, não foram feitas para serem vistas uma ao lado da outra, mas tem todas um pouco a mesma dimensão. Tem uma coisa curiosa até, que uma das mulheres, são três, né? São três casais, o Paul Lyot aparece nas três, uma das figuras é a Suzanne Valadon, como a gente está vendo aqui, tem na outra pintura uma outra pessoa que eu agora não vou lembrar o nome, e na terceira é uma figura feminina que é um pouco uma mistura, uma mescla da Suzanne Valadon com essa segunda mulher, né, desse casal. Um personagem um tanto assim híbrido nesse sentido. Você quer passar alguma outra coisa os guarda-chuvas, por exemplo, uma outra pintura interessante? É uma pintura... Laura, também fica à vontade, é um diálogo. Fica à vontade. Acho que é uma pintura que também tem essa dimensão, né, da Paris moderna, né? Tanto dessa certa efusividade, assim, né, de uma cidade, e essa já é um pouco depois, né? Essa já é dos anos 80, eu acho que é de... 86, da National Gallery de Londres, é uma pintura incrível. Ele demora 5 anos para pintar essa tela. É uma tela que foi muito difícil de ser vendida. Ela só foi ser vendida lá no começo do século XX, curiosamente. E o que acontece, ela tem vários... Tem vários estudos sobre essa pintura e raio-x que fizeram, e aí pode-se ver como ela tem algumas... O pintor, ele muda de ideia em alguns momentos ali, né?
essa figura, essa mulher que a gente vê aqui à nossa esquerda, né, antes ela tinha um vestido um pouco mais antigo que ele depois resolveu modernizar, né? E mais curiosamente, para quem já viu ao vivo, eu já vi ao vivo essa pintura, mas eu não lembro desse detalhe. Mas é um detalhe interessante que eu agora reli recentemente e indicava o seguinte: como ela é feita com 5 anos de diferença, o Renoir ele usa duas técnicas diferentes. Uma técnica mais precisa do nosso lado esquerdo e uma técnica mais fluida do lado direito. Então ficou uma pintura também um pouco híbrida, que era hoje em dia considerada uma obra-prima do Renoir, uma das grandes obras do Renoir, ao lado das nossas Rosa e Azul. Mas ela, durante muito tempo, ela foi considerada ali naquele momento lá, né? Foi considerada, no final do século XIX, foi considerada uma pintura um pouco estranha, porque ela tinha essas duas maneiras de representação, né, que o pintor estava um pouco assim indeciso, né, no que fazer. Então ela não se resolvia formal e pictoricamente da maneira mais perfeita, né? Estou pensando aqui para onde podemos ir agora em termos de gêneros. Eu acho que uma pintura, né, que também marca essa virada, né, que acontece nos anos 80 no jeito de pintar do Renoir, é As Grandes Banhistas, né? Uma pintura que também vai trazer uma... Bom, Deixa eu só virada falar mais uma última coisa, claro, então, sobre essa pintura. Desculpa te interromper. Eu queria só te falar, mais uma vez a gente está vendo aí, né, aquele momento da cidade, né, essa coisa dos guarda-chuvas todos abertos. Eu queria chamar a atenção porque a gente vai olhar um pouco, né, para algumas representações de crianças, que também, como eu disse, é algo que ele fez a vida toda, né? E o que é muito interessante nessa pintura, e mais uma vez, tem que olhar na internet e ver a imagem ampliada, na National Gallery eles deixam fazer isso, né? Você consegue ampliar bem lá no site deles. Você vê que uma das poucas figuras tem aquela vida, né? Aquela confusão da vida ali, que começa a chover, mas parece que não está ainda molhando, né? Ninguém se encontra molhado ali, ninguém ainda está, enfim, recebendo de fato aquela chuva em cima deles. E a única pessoa, a única menina que olha assim para a gente, de fato, é essa criança aí, né? À nossa direita na pintura, né? Isso é interessante de olhar, porque é algo que acontece em várias pinturas dele. Às vezes você tem vários personagens, uma mãe ou um adulto com vários, enfim, várias crianças, outras, essas multi-figured paintings, né, as pinturas com muitas figuras, né, povoadas, né, retratos coletivos. E muitas vezes a personagem que está olhando para a tela, que está olhando para o pintor, que está olhando através essa janela que é o quadro, está olhando para o espectador, é uma criança, que é algo que não acontece tanto com os nus femininos, e por isso que às vezes eles são criticados. É como se a criança tivesse essa consciência de que ela está sendo pintada, de que ela está sendo representada. Ela tem a consciência, quase que você pode dizer, da linguagem, da representação. Claro que isso é uma construção, né, da obra, né, e da interpretação da obra. Quando é aquela, né, quando o ator olha diretamente para a câmera, para o espectador, ele é como se ele tivesse ali consciência de que aquilo é uma representação, não é uma realidade, né? Aquela consciência da linguagem, né? Eu acho que é uma dimensão interessante de se pensar. Talvez diante disso a gente possa olhar para alguns nus aí mais problemáticos, né? Que a gente, ou menos problemáticos, tem uns mais problemáticos, outros menos problemáticos, do ponto de vista da Tamar Garbi, por exemplo, né, e de muitos outros. É interessante até pensar que hoje, né, nos estudos acadêmicos, eu acho que o Renoir, claro, é uma figura super querida pelo grande público, é sempre um grande sucesso, né, as exposições, os livros, as publicações, os posts no Instagram, tem sempre muito engajamento,
mas num meio acadêmico, num certo meio acadêmico crítico, ele é também visto com uma certa desconfiança, né? Enfim, por vários motivos, e a gente vai até olhar depois ali um grupo que se dedica, quase que um grupo de ativistas, enfim, um pouco jocosos, eu diria, se dedica justamente a questionar o estatuto do Renoir na história da arte e nos próprios museus, né? Foram uma série de manifestações, né? E também uma conta no Instagram, um movimento que eles chamam de Renoir Sucks at Painting, né? Tipo, Renoir manda mal. Manda mal na pintura. Na pintura. Não pinta bem, basicamente. Tem enfim. E eu acho que isso é uma coisa que, na verdade, se direciona mais especificamente, né, para essa última fase, também para outras. Eu acho que um pouco esse ar sempre de bochechas rosadas, né, e que, na verdade, também aparece em outras, mas eu acho que isso também tal como a crítica, né, que vem já dos anos 80, 1980, do nu feminino, né? Eu acho que muita coisa dessa reação negativa à pintura do Renoir posterior vem dessas pinturas mais da fase final da vida dele, né? Já do século XX, né? Já do século Porque ele XX. morre em 1919, e aí, enfim, ao longo do século XX, já com 60 ou 70 anos, mas ele pinta os nus desde os anos 60 e 70, 1860, 1870, né? Sim. Inclusive o MASP também tem um, que é um nu bem desse começo, assim, a Lise Tréault, que era amante dele na época, e é uma pintura que inclusive foi aceita no salão, né? Que eu acho que é uma pintura que já traz um outro modelo de nu, assim, muito mais voltado para uma tradição da pintura, né? Ele está um pouco lendo Courbet, e já é bem dessa fase, de 1870. Já é de 1870. Então ele é de 40, ele tem 30 anos, né? 41. Então, essa pintura, particularmente, acho que é o jovem Renoir, a gente diria, né? É uma pintura também, uma das grandes pinturas, muito pedida, acabou de ser pedida para essa exposição Renoir e os Sentidos, que esteve no Clark Institute, no estado de Nova York, e depois no Kimball Art Museum, no Texas, em Fort Worth. Eu acho que é a última grande exposição de Renoir que teve, foi no ano passado, né? E agora o Museu Stedel de Frankfurt está preparando uma para o ano que vem, né? Mas é uma pintura interessante porque também ela tem um pouco a gente até fez um post algumas semanas atrás no Instagram, que ela tem um pouco esse olhar. Olá. Me desculpem novamente. Acho que tá difícil essa conexão hoje. O Adriano já está voltando para continuarmos essa conversa. Acho que a gente pode ir finalizando agora, focando no próprio trabalho dessa semana. Estou aguardando ele solicitar aqui. Lembrando, mais uma vez, para quem chegou agora no meio, que a gente está... será que eles estão censurando os nudes do Renoir? É isso, né? Talvez no Instagram. Na verdade, olha, eu acho que o que é importante a gente pensar agora é importante a gente lembrar agora... novamente o trabalho que a gente está discutindo essa semana, que é o Rosa e Azul, do Renoir. Que ingenuidade, não. A gente mostrando nudes aqui do Renoir, é por isso. A gente está sendo... Gente... Mas alguns passaram, né? Pelo menos alguns passaram. Alguns passaram. Enfim, vamos voltar então para as crianças, que eu acho que esse é um tema mais apropriado aqui com a nossa mídia, com o nosso Instagram. Vamos voltar para as crianças. A gente consegue postar
a Liz, o nu lá da Liz, mas enfim, talvez no live seja um pouco excessivo, segundo o algoritmo aí do Instagram. Então, acho que a gente pode voltar, né, para o trabalho, para o Rosa e Azul, que é o Finalmente trabalho voltando, que a gente está usando para o Diálogos no Acervo dessa semana, e também para o Desenhos em Casa, que é esse programa semanal, né, que o Máscara está propondo no Instagram. Eu acho interessante a gente pensar, né, como a gente começou falando, esse trabalho nessa dimensão retratística, né, do Renoir, então como um pintor que produz retratos, e produz muitos retratos de uma certa alta sociedade parisiense desse período. Um outro exemplo é um trabalho que também teve muito alcance, né, no salão da época, que é o Madame Charpentier e seus filhos. É um trabalho que meio que abre essas portas para ele. A Madame Charpentier era uma salonista muito importante nessa época e apresentou ele, inclusive, para o Charles Ephrussi, que foi um colecionador e crítico, né, que mediou essa encomenda do trabalho Rosa e Azul dessa semana. Que é da família, né, a família Cain d'Anvers, que é uma família de judeus muito ricos lá em Paris. O Charles Ephrussi, eu acho que é interessante, aquela figura que aparecia lá na pintura, lá no final de Cartola, ele aparecia ali naquela pintura no Almoço dos Barqueiros que a gente viu. E ele era diretor dessa Gazette des Beaux-Arts, que é uma espécie de revista de belas artes, uma espécie de... ele é descrito às vezes como um historiador da arte amador, né? E também ele é descrito, Laura, não sei se você leu isso, eu já li isso em mais de uma fonte, que ele teria um caso com a mãe das meninas, né? Que são essas duas meninas. Uma tem 5 e a outra tem 7 anos. Né? Sim, ele inclusive produziu também um retrato da irmã mais velha, né, delas. Eu acho que ela está vestida. Vamos dar uma olhada? Olha lá, Irene Cain d'Anvers. Eu acho que esse retrato deve ter são 2 anos antes, 1 ano antes. É quando ele começa, do ano anterior. É interessante também que ele é um retrato que um pouco menor, né? Não é tão elaborado quanto o nosso, mas realmente muito bonito também. O que nosso retrato tem, nosso retrato duplo, rosa e azul, tem, que eu acho que um dos elementos, pictoricamente, formalmente, né, em termos de cor, de textura, de tratamento de pintura, mais complexos, é de fato essa renda branca. E a outra tem esse cabelo, né? O cabelo também é uma coisa muito bonita, né? Muito sedoso, com brilho, com textura. E, curiosamente, o cabelo da irmã, da Irene. E, curiosamente, da Irene, esse retrato, ele é adquirido pelo colecionador Émile Bourle. Émile Bourle é uma coleção curiosa, formada lá na Suíça. Depois foi feita uma fundação Bourle. E quando o Bourle estava comprando obras, era justamente final dos anos 40 e durante os anos 50, que é o mesmo momento que o Assis Chateaubriand está comprando internacionalmente para um museu com o Pietro Maria Bardi. O nosso museu é o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. O Chateaubriand é o fundador do museu, mas ele trabalha com o que a gente chama de diretor fundador do museu, que é o Pietro Maria Bardi. O Pietro Maria Bardi, que o Assis Chateaubriand não conhecia arte, começa a conhecer arte de fato, né, com o Pietro Maria Bardi, que vai, então, é esse italiano que vem, aqui não vou contar a história do Bardi inteira, mas enfim, é curioso ver como o Bourle e o Chateaubriand tinham um pouco uma competição na mesma época, e ao fim a gente vê aqui muitas pinturas, a gente tem assim um pouco pinturas que são pares, e esse é um deles, né, as irmãs Cain d'Anvers, né? Mas vamos voltar lá para o rosa e azul. Sim. Eu acho que de uma forma parecida com a da Irene, né, da irmã mais velha, é uma coisa que impressiona muito no rosa e azul,
é justamente esse tratamento, né, das superfícies, dos tecidos, então seja do cabelo ou o felpudo do próprio tapete, né, e dessa cortina atrás. Realmente, uma coisa que a gente estava falando ontem, né, que é uma pena a gente não poder ver esse trabalho ao vivo, né, porque o efeito, né, do jeito como ele trabalha esse tecido de uma forma tão rica é certamente da ordem do ver ao vivo. É aquela coisa, nosso Diálogos no Acervo pode chegar a 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mas a pintura ao vivo não, só poderia ser com 20 ou 30 lá no museu, vocês têm que ver. Isso, na verdade, é tudo um convite para vocês virem ao museu e olhar, porque nem na reprodução, eu estou falando, entra lá no site do museu e vê a obra, você tem que ver isso ao vivo de fato, né? Tem gente até que chega a reclamar que a gente põe um vidro antirreflexo na frente da pintura, que não é a mesma coisa, não é de fato a mesma coisa. Mas claro que é muito mais do que ver essa pintura ali em microdimensões. Tudo isso é um convite para que vocês depois possam vir ao museu e ver um pouco mais a obra, aprender, enfim, eu acho que é um exercício interessante pensar que a gente vai passar esse tempo inteiro fechado, 5, 6 meses fechados, falando de determinadas obras. Eu até e alguns colaboradores, nós voltamos para o museu, mas a ideia é que vocês depois possam ver também tudo isso, um pouco disso que a gente está falando aqui ao vivo, né? É uma pintura, houve vários sittings, né? Várias sessões em que as meninas posavam, uma delas, anos mais tarde, vai se lembrar, não sei se é uma citação que aparece também numa carta, enfim, em alguns históricos dessa pintura, ela se lembra muito de ter que posar, o esforço de ter que posar para o Renoir durante tanto tempo, vestida ali, e a gente vê até que a menina de azul, ela está um pouquinho mais descontraída, mas a menina de rosa, ela tá, que é a de 5 anos, ela está segurando a mão e ela está um pouco mais travada, né? E aí você vê que o rosto dela parece que ela está quase assim chorando, né? É curioso que, nesse momento, as representações, não sei se você reparou isso também, as crianças são sempre sérias, elas têm um olhar doce, mas elas têm um olhar, muitas vezes, um olhar sério, compenetrado, né? Um olhar de quem está pensando e sentindo profundamente, né? Isso é algo que chama bastante atenção. E eu agora não vou lembrar qual das duas que falava isso, qual das duas irmãs, mas ela falava que era bastante árduo, um grande sacrifício ter que posar para o Renoir, e aquilo só era compensado pelo prazer de poder vestir essas roupas tão lindas e com essa renda tão rica e elaborada, né? E essa faixa de cetim, né? Estou pensando, Adriano, se a gente abre agora para os comentários, para quem tiver perguntas, já que a gente não falou, eu acho que é importante, talvez você uma... pudesse falar só mais uma. Eu acho que podemos avançar um pouquinho, já que a gente foi interrompido, né? Uhum. Avançar um pouquinho, tá? Mas eu acho que é interessante falar do destino de uma delas, né? Sim. Você quer falar? Sim, eu acho que isso, assim, é uma questão realmente que faz essa pintura ganhar, né? Uma outra sensação, assim, né? Como a gente falou inicialmente, essa pintura foi encomendada por uma família de banqueiros judeus que moravam na França, né? Os Caandanvers, e principalmente pela mãe, e que eram colecionadores de arte e tinham muitas coleções tanto de Old Masters, assim, né? Mas também de arte japonesa, e que também começaram a investir nessa nova pintura. Mesmo nessa época, na França, a gente já começa a ver várias discussões ligadas ao antissemitismo, né? Da forma como o famoso caso Dreyfus, e da forma como essas elites, né, eram tratadas, mas eu acho que o que é mais impressionante nessa pintura é justamente que a irmã mais velha, a gente depois descobriu que ela faleceu justamente quando estava sendo levada para um campo de concentração, já bem velhinha, em 42, se não me engano, a Elizabeth, a da direita. Isso foi, a gente tem acesso, né, a essa informação quando um sobrinho dela, vai numa exposição na Suíça, onde esse quadro estava exposto,
E aí depois relata, né, sobre essa experiência que faz a gente pensar como que um quadro também é um objeto, né, histórico, social, e que não está de forma alguma descolado, né, de todos esses contextos. A exposição é na Fundação Pierre Giannadat, em Martigny, em 88, e essa é a exposição. É uma exposição de tesouros do MASP, que a gente vê o rosa e azul na capa aqui, 1988, na Suíça, né, de Manet a Picasso, tesouros do Museu de São Paulo. É interessante isso, eu acho que amanhã o Guilherme vai falar bastante desse tema com o Guilherme Giuffrida, nosso assistente curatorial, vai falar bastante desse tema com o Lorenzo Mami, que eu acho que ele escreveu um texto, e vocês encontram até na Piauí. Se vocês procurarem por Lorenzo Mami, Rosa e Azul, Piauí, vocês vão ter um texto bastante extenso dele sobre esse caso do Rosa e Azul e como é que justamente essa provocação, né, da gente descobrir que uma das irmãs morreu no campo de concentração, como é que isso pode mudar a nossa percepção e a nossa relação com essa pintura, porque afinal a pintura foi feita em 1881. Né? Muito antes da figura morrer dessa morte trágica, né? Mas a gente vê essa representação muito doce dessas duas crianças e as histórias que a gente apresenta, justapõe, cruza, superpõe com a pintura, também fazem parte da interpretação dela, né? E isso a gente fez uma exposição em 2015. Eu tenho a impressão que foi nesse momento que ele viu isso, que eu acho que foi em 2015, talvez o Guilherme deve estar assistindo a gente, talvez ele possa até perguntar, porque em 2015 a gente fez uma exposição chamada Arte da França, com o Fernando Oliva, era curador, comigo, e a gente mostrava as obras com documentos, e a gente tem uma carta, né, que conta justamente essa história bastante trágica aí, né? Então, enfim, se você não tiver mais nada para agregar, Laura, a gente pode abrir um pouco para algumas perguntas ou comentários. Acho que a gente pode abrir, né, para as perguntas. Acho que essas questões vão ser de novo. Acho que é bom a gente lembrar para todo mundo que também tem essa live de amanhã, às 6. Esse tema, a gente não entrou muito no tema específico dessa narrativa, dessa história, porque eu acho que é bastante, suponho, né, que seja algo dado esse texto que ele escreveu. Estou vendo Geometria da Palavra aí, que é alguém que participa bastante, né, a gente já até conhece, a gente acompanha bastante, enfim, os desenhos em casa e com os curadores, as participações, as inscrições, e eu estou vendo que ele está aqui. Mas, se não houver perguntas, a gente também poderia terminar com aquela última imagem, que é uma espécie de paródia, né? Ah, sim. Do rosa e azul, que elas estão vestidas. Essa aqui. Que é a Magali e a Mônica, de rosa e azul. Entrou. Enfim, não tem muito o que falar, mas a gente achou que era divertido terminar com essa referência bem pop, né? Eu acho que nada mais pop do que você virar uma figura de histórias em quadrinhos. Tem um evento, tem uma publicação que é feita que se chama Histórias em Quadrões, Mônica no MASP, que é bem curiosa, e essa imagem aí vem enfim, só para terminar um pouco num tom mais divertido. Laura, você conseguiu pescar alguma pergunta aí? Não. Ouvindo coisas sobre mais... Qualquer pessoa pode ser patrono do MASP? Não, tem que ser convidado, mas pode nos escrever que a gente certamente vai considerar o seu interesse. Pode escrever para patrono@masp.org.br. Bom, muito obrigado, gente. Eu estou vendo aí que tem muita gente. Obrigado também pela paciência, pela tolerância com os vários nus.
A gente nunca teve uma live tão interrompida, tão censurada, né? E, enfim, a gente espera, Acho que esse então... desenho, essa live fica gravada no canal do IGTV do MASP, então dá para ver provavelmente em 2 partes. E eu acho que essa obra é boa também para a gente encerrar, né? E terminar, quero dizer, amarrar e dizer que as pessoas, todo mundo está convidado a fazer esse desenho até a 59 de domingo. 11h59 de domingo, Tá bom, pessoal? Muito obrigado, então, hein, Laura? Muito obrigada a você e obrigada pela paciência de todo mundo. E boa tarde e espero que vocês também possam ir ver a live de amanhã. Tchau. Obrigado. Tchau.